Eu vou subir lá em cima, mas antes de ir lá para cima, eu queria chamar aqui à frente a irmã Ana Regina. Vem aqui, eu quero orar por você. Eu sei que a senhora está voltando ao Brasil essa semana, não é? Pedir a Deus para acompanhá-la, abençoá-la, para ajudá-la nesse trajeto de volta. A irmã Regina passa por um momento de cuidado do Senhor, momento de luto, né? Perdeu o marido há não muito tempo atrás, não é isso? 7 meses. E Deus tem consolado o coração dela e esteve aí passando com a família um tempo e agora está voltando ao Brasil. Então vamos orar para Deus estar conduzindo e abençoando a irmã Ana Regina de volta, né? Para que tudo corra bem. Eterno Deus e bondoso Pai, nós queremos louvar o Teu nome pelos Teus cuidados para conosco. A cada dia nós temos visto a manifestação do Teu poder e da Tua graça sobre a nossa vida, nos sustentando mesmo quando nós andamos, ó Deus, passamos por momentos difíceis na nossa vida. O Senhor, ó Deus, tem consolado a Tua serva, é o Senhor, ó Deus, quem tem provido tudo o que ela precisa para viver a sua vida abundantemente e ao mesmo tempo cumprindo com a missão que o Senhor a confiou. Nós pedimos que o seu retorno ao Brasil seja um retorno acompanhado, dirigido, protegido, guardado pelo Senhor. Obrigado por esses dias passados aqui, que nós tenhamos outras oportunidades para nos encontrarmos, estarmos juntos, mas que nesse momento o Senhor esteja dando a ela, ó Deus, um momento bem sucedido no seu retorno, de volta também para as pessoas que a amam e também a quem ela ama ali no Brasil. Pedimos, ó Deus, que o Senhor vá à sua frente e dê a ela, ó Deus, um coração grato, dê a ela também um coração confortado e cheio de esperança no Senhor, em nome de Jesus. E que nesse momento o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra, Senhor. Nosso coração está preparado e desejoso de ouvir a Tua voz. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, querido. Nós vamos continuar nossa série de mensagens no capítulo 5 de Mateus. Nós estamos abordando as bem-aventuranças proferidas pelo Senhor no famoso Sermão do Monte. E hoje nós vamos enfatizar o verso 9, mas eu faço questão de ler a partir do verso 1. Mateus capítulo 5, versos 1 até o verso 9. Bom estar com vocês nessa manhã. Que Deus esteja trazendo ao nosso coração uma palavra transformadora. Mateus capítulo 5, versos 1 até o verso 9. Nos diz assim a palavra do Senhor: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E o verso 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esse é o assunto da nossa mensagem nessa tarde, o verso 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós temos visto até aqui que o Sermão do Monte é uma exposição de princípios de vida que caracterizam a vida do cristão inserida no reino de Deus. Nós somos governados pelo Rei Jesus, estamos inseridos no reino de Deus e temos que viver uma vida coerente, condizente com este ambiente espiritual no qual nós estamos inseridos, que é chamado de reino de Deus. Em outras palavras, a vida do cristão ela é guiada, dirigida, governada, conduzida
pelo Senhor, por Cristo Jesus, pelo seu Espírito que age em nós e que está presente em nós. Que nós não sejamos nessa manhã apenas curiosos da palavra. Qual a diferença de ser curioso quando nós ouvimos a palavra de Deus com outra forma de ouvir a palavra? É sermos atentos com disposição para colocar em prática aquilo que nós ouvimos. A Bíblia diz para não sermos apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. Então não importa se você já é um crente antigo, se você é novo na fé, o importante quando nós abordamos um tema como esse, falando sobre as bem-aventuranças, sobre o caráter cristão, sobre a vida cristã, nós temos que entender, meus irmãos, que em todo tempo Deus estará nos moldando, até a volta de Cristo Jesus. O nosso alvo é sermos formados segundo a imagem de Cristo Jesus. Isto é um processo, Deus vai nos ensinando, vai nos moldando. A cada dia nós estamos um pouco melhor do que estivemos antes. A cada dia nós somos melhores do que estivemos ontem. A vida do cristão precisa ser uma vida progressiva no seu conhecimento, mas também na sua maturidade cristã. É importante dizer que nos dias que nós vivemos, uma das coisas que tem se perdido é o temor do Senhor e a percepção clara de uma vida mais pautada na palavra, uma vida de santidade, uma vida que seja coerente com a verdade do Senhor. A impressão que se dá é que aquilo que nós tínhamos um tempo atrás como sendo inconveniente, como sendo errado, como sendo pecado, na mente de muita gente parece que isso se diluiu, como se nada mais tivesse problema, como se nada mais fosse errado, como se não houvesse um princípio de vida coerente com as Escrituras, o qual nós devemos segui-lo. Precisamos voltar às Escrituras, precisamos voltar aos ensinos da palavra de Deus que molda a nossa vida. E nesta série de mensagens nós temos aprendido sobre isso, o que Deus requer de nós. Na prática, como é que Deus quer que nós vivamos? Em cada uma dessas bem-aventuranças tem uma maneira ou uma característica do caráter cristão. E hoje nós vamos ver uma outra característica, a característica chamada de pacificadores. Aqueles que produzem paz, aqueles que promovem paz, aqueles que ajudam no estabelecimento da paz. Então nós vamos, com base nisso, com base nesse versículo 9, destacar algumas coisas. A primeira delas é a realidade de conflitos que existem nesse mundo. Não é verdade, irmãos? Onde existem pessoas, existem conflitos, porque nós temos uma natureza pecaminosa e normalmente nos relacionamentos sempre nós queremos nos defender. Nós podemos pensar isso do ponto de vista mais restrito, quanto também mais amplo. Pensamos isso do ponto de vista, por exemplo, familiar. Por que existem conflitos nas famílias? Seja de esposo com esposa, esposo com esposa, pais e filhos, seja parentes com os quais nós estamos envolvidos, porque sempre nós queremos prevalecer em detrimento dos outros. Há uma tendência natural de querermos que nós sejamos vistos, observados e atendidos nas nossas opiniões, na nossa maneira de ser, de agir, de viver. No âmbito mais amplo, nós podemos ir estendendo para a vida da igreja, estendemos também para a vida social. Por que existem muitos conflitos entre as nações? Porque cada uma quer ser superior à outra, defender os seus direitos. Na vida da igreja, nós temos às vezes opiniões divergentes. E por que às vezes entramos em conflito? Porque queremos que a nossa opinião prevaleça. Qual é o caminho para a solução disso? É nós voltarmos para as Escrituras, porque a verdade que prevalece é a verdade de Deus. O nosso coração é um coração conflitoso, existe na realidade dos ajuntamentos de pessoas conflitos, mas isso não deve nos levar a nos acomodarmos pensando que está tudo bem. Não, nós precisamos agir diferentemente. Se a natureza do pecado leva a conflitos, a divisões, porque nós estamos destituídos da glória de Deus,
esta foi a realidade do homem depois da queda, mas nós precisamos encontrar um caminho de reconciliação. Só é possível eu e você agir como pacificador se nós nos encontrarmos com aquele que é o autor da paz, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então esse é o ponto que nós precisamos destacar. A realidade dos conflitos não anula a possibilidade da paz. Se nós encontrarmos um caminho, o caminho correto para o estabelecimento da paz, nós poderemos viver tanto em paz, quanto também como promovendo a paz. Nós vemos conflitos, meus irmãos, em todos os âmbitos, e temos nós mesmos a capacidade de criar conflitos conosco mesmos. Já observou isso? Às vezes você não se permite errar, por exemplo. Ou às vezes, quando eu digo não se permite errar, não é atribuir ao erro como sendo algo legítimo, mas é você assumindo a sua fragilidade para te conduzir em arrependimento e quebrantamento diante de Deus. Tem dois lados, às vezes, de conflitos que nós passamos por eles. Um deles é acharmos que não erramos. Por outro lado, é acharmos que o erro não há uma consciência do erro quando nós agirmos e que quando erramos, não existe solução para ele. Nós sempre precisamos reconhecer que em Cristo Jesus nós somos moldados, restaurados, renovados e perdoados pelo Senhor. Os conflitos conosco mesmos precisam ser trazidos para diante do Senhor, aos pés da cruz de Cristo, para que nós nos coloquemos como pessoas dependentes do Senhor. Às vezes nós observamos a expressão, né, dos homens de uma maneira geral, ou aquilo que flui da sua mente humana, muitas vezes um prazer na argumentação que traz discórdias e guerras, como se fosse a sua argumentação o ideal para o estabelecimento de uma ordem em um determinado lugar, um determinado conjunto de pessoas. Às vezes, quando nós somos divergentes e somos promotores de guerras, dá-se a impressão de muitas pessoas se sentirem bem com isso. Se eu não estivesse aqui, não teria provocado isso. Mas Deus não lhe chama para promover guerras. Deus lhe chama para promover paz. O texto diz: bem-aventurados não são os que promovem guerra, bem-aventurados são os pacificadores. Existe a realidade do conflito, mas Deus nos chama para vencê-los e para superá-los. Nós percebemos que o texto em pauta nos chama não para confusão, mas nos chama para paz. Somos chamados a sermos pacificadores. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 12:18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Olha a responsabilidade que nós recebemos do Senhor. Quando Paulo diz se possível, não é uma ideia que precisamos assimilar mais ou menos desta forma. Eu não sei se eu tenho condição para isso. A ideia aqui não é uma dependência de você, mas do outro, se possível, porque às vezes nós queremos estabelecer a paz, mas o outro não ajuda, não é? Mas no que depender de você, nós temos que ter paz com todos. Se depender de mim, eu preciso ser o promotor da paz. E veja bem, parece que é um assunto e um tema muito simples de ser entendido, mas não é difícil de ser praticado no dia a dia? Porque sempre nós vamos encontrar motivos, vou colocar entre aspas aqui, para brigar. Em todos os âmbitos, às vezes no trânsito, às vezes você vai no mercado, se alguém passa na frente da sua fila para pagar o caixa, você já fica irritado, é minha vez. Alguém buzina atrás de você, você já grita com quem está atrás de você, que não te ouve, não sabe quem você é, e você não sabe a história e o momento em que ele está passando. Seja no trânsito, seja no comércio, seja no nosso dia a dia, seja no trato com as pessoas com quem amamos, Deus nos chama a promovermos a paz. No que depender de você, meu querido, Deus lhe capacitará para viver em paz uns com os outros, para viver reconciliando conflitos. Deus nos chama a reconciliação.
Você vê hoje, sempre a gente acompanha, né, os âmbitos, no âmbito social, por exemplo, a política, a economia, tantas coisas que acontecem numa perspectiva mais ampla, né, mais macro. E você observa que sempre nós vamos encontrar pessoas que se colocam como pacificadores, mas sempre também encontramos pessoas que se colocam como problemáticas, como promotores da guerra. Qual é a posição do cristão? O cristão não pode ser conduzido pela circunstância ou pela conveniência. Porque senão nós mudamos a nossa maneira de pensar, de agir, de fazer. O cristão precisa ser conduzido pela palavra de Deus. E a palavra de Deus chama a mim e a você para ser pacificador, promotor da paz, aquele que faz a paz. O único lugar no Novo Testamento onde a palavra pacificador é usada como substantivo é aqui. Você é um pacificador, é um sujeito pacificador. Em Colossenses capítulo 1, versos 19 a 20, nós ouvimos o Senhor nos falar: porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz, aqui está no sentido de verbo, promove, faz. Verbo é aquilo que está em ação, e o Senhor se coloca como aquele que promove a paz, que faz a paz, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se mesmo consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Veja bem, o nosso Deus é pacificador. E Ele chama eu e você, a mim e a você, para sermos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. No original, eu vou ler só para vocês e se familiarizarem com esta curiosidade importante. A palavra paz no grego é eirene, mas aqui o pacificador chama eironopaios, porque ele se associa à palavra poiel, que é fazer. Ou seja, pacificador é aquele que faz a paz. Esse é o significado de pacificador. Então veja bem, em primeiro lugar nós observamos a realidade de conflitos. No mundo há conflitos, há guerras, há aflições, há problemas, há dificuldades, há lutas. A história bíblica relata conflitos, guerras, confusões, problemas, mas sempre Deus levanta alguém para o estabelecimento da paz. E do ponto de vista redentivo, o pacificador se manifesta entre nós, que é a pessoa de Cristo Jesus. Então, se nós entendemos que assumimos a realidade dos conflitos, nós não podemos, em segundo lugar, negar a realidade da paz em Cristo Jesus. Se por um lado no mundo existe guerras e conflitos, nós temos que entender que o próprio Deus se manifestou entre nós na pessoa de Cristo para promover a paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como a dá o mundo. Fazer a paz, isso faz parte também da missão de Cristo Jesus. Foi em e através de Cristo que a paz pôde se manifestar na relação entre Deus e o homem. Cristo veio para trazer paz, e trazendo paz, Ele reconcilia o homem com Deus, porque nos encontrávamos como inimigos de Deus. Não é essa a posição do homem pecador? Separado, destituído da glória de Deus, separado de Deus, longe de Deus, inimigo de Deus, contra Deus, não busca a Deus, não pratica o bem, não faz as coisas que agradam ao Senhor, mas em Cristo Jesus nós somos transformados. Quem crê em Cristo é uma nova criatura, não é? E agora a gente pode receber a paz que vem do Senhor e também obedecer o Senhor, praticando a paz, agindo como pacificador. Todas as coisas foram reconciliadas com Cristo Jesus, seja na terra
ou seja, no céu, pelo seu sangue. Derramando o seu sangue na cruz do Calvário, a paz foi possível. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Existem guerras por causa do pecado, mas uma vez o pecado perdoado, nós podemos viver em paz. Amém, queridos? É em Cristo que nós encontramos essa possibilidade. É através do sangue de Jesus que somos perdoados. Nós éramos inimigos de Deus, mas somos reconciliados com Ele por meio da pessoa de Cristo Jesus. Às vezes dá-se a impressão de que não entendemos que éramos inimigos de Deus e que nossa vida seria melhor se nós não entendemos que a nossa vida seria melhor se estivéssemos reconciliados com Deus. Portanto, isso faz toda a diferença. Deus veio em Cristo Jesus nos reconciliar com Ele, porque isto faz toda a diferença na nossa história, tanto primeiro para a glória dEle, para o nosso bem e para o bem deste mundo. Você já observou que o mundo procura o estabelecimento da paz, mas sem incluir Cristo Jesus? Sabe quando que eles vão encontrá-la? Jamais. Você já orou, já ouviu as pessoas dizendo: orai pela paz em Jerusalém. Como se a paz de Jerusalém fosse possível apenas pelo esforço unido, globalizado das nações. Não é isso que promove paz, nem em Jerusalém, nem em lugar nenhum. O que é que promove a paz, queridos? Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Na verdade, nós continuamos, às vezes, nos afastar de Deus, porque nós queremos buscar paz pelos nossos próprios esforços. Quando nós tentamos promover a paz em detrimento de Deus, o nosso esforço se torna ineficaz. Mas quando nós confiamos no Senhor, na força do Senhor, nós confiamos no sacrifício de Cristo como necessário, suficiente, completo para promover a paz, aí nós encontramos paz. Em todos aqueles âmbitos que eu mencionei logo no início, conosco mesmos, com a nossa família, com a igreja, na sociedade de uma maneira geral, com as pessoas com quem nos relacionamos. A palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 2, versos 14 a 18: porque Ele é a nossa paz, falando do Senhor, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Em outras palavras, por meio de Cristo, nós somos reconciliados com Deus e temos acesso a Deus. Isso não é só para mim, não é só para você, mas é para todo aquele que crê na pessoa de Cristo Jesus. Não importa se é brasileiro, americano, judeu, se é japonês, se é qualquer nacionalidade que nós pudermos imaginar. Não há acepção assim como não há acepção de pessoas para o pecado, porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, não há acepção de pessoas também para a salvação. Qualquer aquele que crê no nome de Cristo Jesus, ele será salvo e encontrará paz com Deus. Será reconciliado com Deus. Por causa de quem Cristo é, e também por causa do que Ele fez na cruz do Calvário, nós podemos encontrar a paz e sermos reconciliados com o nosso Deus. Às vezes nós conhecemos muito bem a palavra paz no contexto judaico, né? E neste contexto a palavra shalom, né? Mais dentro do contexto tanto do antigo quanto de hoje também, mas no primeiro século isso era muito bem enfatizado. E não significava apenas ausência de guerra a pronúncia dessa palavra, shalom. Mas o que significava também? Olha só, plenitude,
harmonia e restauração em todas as esferas da vida. Talvez hoje esteja um pouquinho deturpada essa palavra, mas no início do seu uso, por causa do seu significado, essa era a intenção. Dizer paz para alguém, dizer shalom para alguém, significava exatamente isto: plenitude, harmonia e restauração em todas as esferas da vida, por meio do Redentor, hoje nós entendemos. Pena que alguns não aceitam essa realidade, que é por meio do Redentor que nós encontramos paz. Mas em Cristo Jesus, a restauração, vida e paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, não foi o texto que o nosso irmão Alessandro leu no início? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Já compartilhei com vocês, a paz com Deus é uma coisa, a paz de Deus é uma coisa. A paz de Deus é este bem-estar que nós recebemos do Senhor, trazendo alívio ao nosso coração. Quando nós estamos aflitos por alguma razão, nós oramos, Deus produz no nosso coração tranquilidade e paz, apesar das circunstâncias. Mas paz com Deus é uma reconciliação, é uma retratação diante de Deus. Senhor, por meio do teu Filho hoje, eu posso ser recebido diante do Senhor. Eu posso ter paz contigo. A realidade da paz, a realidade dos conflitos, mas a realidade também da paz. E esta paz é encontrada na pessoa de Cristo Jesus. E eu quero destacar em terceiro e último lugar, nós que entendemos que existem o conflito, mas que existe um caminho para a solução do conflito, nós somos chamados a sermos pacificadores. Pacificadores. Somos, como cristãos, agora que Cristo nos deu a sua paz, Ele nos chama para promover a paz, pulverizar a paz. Eu não sei quantos de vocês gostam de acompanhar debates no YouTube, ou Instagram, ou nas redes sociais. Existem debates. Alguns deles eu passo 30 segundos ouvindo. Outros eu passo 30 minutos ouvindo. Porque você consegue perceber o que está por trás dos debatedores. Aqueles que fazem o debate. Alguns estão ali para promover paz, para explicar, amoroso, respeitoso. Ou ele fala, mas também ouve. Outros já chega chutando o pau da barraca, não é? E quer que o seu argumento, pela força da sua braveza, prevaleça. Errado. Já não devia nem sentar para um debate, porque não é para isso que Deus lhe chama. Deus lhe chama para ser pacificador. Quando nós olhamos no Evangelho de Mateus, os versículos 44 a 45, do capítulo 5, ele diz: eu, porém, vos digo, antes, na verdade, Cristo está dizendo que nós devemos ser pacificadores, não apenas com aqueles que nós gostamos. Olha o que diz o texto: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Nós somos chamados à paz. Na quinta-feira passada nós tivemos o nosso GD, o Encontro dos Homens, o grupo discipulado de homens aqui na igreja, e a gente estava falando sobre oração, a importância de sermos homens de oração. Porque a palavra nos ensina a orarmos, é uma necessidade, temos que orar sem cessar. Através da oração nós nos colocamos no nosso lugar, reconhecemos nossa dependência de Deus. E disse, por que é que nós temos que orar? E tem várias coisas. E uma das coisas que eu disse é que nós temos que orar pelas lideranças, autoridades instituídas. E alguns tremeram, porque eu disse assim, nós temos que orar pelo Lula. E é uma verdade, queridos. Quem está no governo precisa das orações dos santos,
para que eles sejam guiados por Deus. Não estou aqui aprovando ou desaprovando quem é que está no governo, não estou estabelecendo linhas ideológicas, não é esse o objetivo. O que eu estou dizendo é que nós temos que orar pelas autoridades instituídas. Nós somos promotores de paz, pacificadores. Eu estou dizendo Lula, mas fosse qual for o presidente que estivesse no poder, temos que orar pelo Donald Trump, temos que orar pelas autoridades instituídas, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, porque nós somos chamados à paz. Nós somos pacificadores. Não é nosso trabalho decidir, observa isso, não é nosso trabalho decidir quem merece paz. O nosso trabalho é ser pacificador, amar os nossos inimigos. Sabe por quê? Nós já fomos inimigos de Deus. Hoje estamos reconciliados, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas éramos inimigos de Deus e Deus nos perdoou em Cristo Jesus, trazendo em nosso coração paz. E eu tenho paz em Cristo Jesus. Meu desejo é que você saia dessa tarde aqui com paz no seu coração, decidido a compartilhar essa paz com outros. Tem uma ilustração que eu não canso de contá-la, mas sempre que há uma oportunidade eu faço questão de mencioná-la. Uma entrevista que eu estava ouvindo no Brasil, numa reportagem, a uma mulher que tinha perdido o filho em bala perdida no Rio de Janeiro. E chega então o entrevistador e diz assim: a senhora está muito triste, não está? Estou muito triste. Eu posso imaginar a falta de paz que está dentro do seu coração. E ela disse assim: meu filho, eu estou triste mesmo, mas posso te corrigir uma coisa? Não falta paz dentro de mim, porque a minha paz não está nas circunstâncias, mas numa pessoa. E o promotor desta paz no meu coração, ainda que eu amo e quero e choro muito, entristeço pela perda do meu filho, você não vai poder fazê-lo voltar, mas jamais você vai tirar a presença do meu Redentor do meu coração, que me traz a paz. É no Senhor que nós encontramos paz, nós recebemos e nós compartilhamos. Temos que orar por aqueles que nos perseguem. Cristo não está apenas nos chamando para valorizar a paz, Ele nos está chamando para praticá-la. Porque você pode ser um admirador, que legal, paz é uma coisa boa, olha só aquela igreja como vive em paz, como fala sobre paz, mas Deus está falando a mim e a você nessa tarde, que nós temos que ser pacificador, promotores da paz. O cristianismo não é apenas um sistema de crença e vivermos passivamente, não. Ele nos chama a agir. Lembra lá o significado da paz no original? Aquele que faz a paz. E aí, esta ação é uma confiança ativa no Filho de Deus, enquanto Ele faz o seu trabalho em nós. Deus nos trazendo paz, nos capacita a praticarmos a paz. Por isso que é em Cristo Jesus. Não é possível fora dele. Somos chamados a buscar a paz. E assim como Deus um dia nos procurou e nos achou, nós vamos encontrar oportunidades para agir como pacificador. Precisamos buscar a reconciliação e a paz relacional em vez de conflitos, de raivas, de vinganças. Não é, queridos? Você já observou que a tentação é para agirmos assim? Mas hoje o Senhor nos chama para agirmos diferentemente, a sermos pacificadores. Provérbios 15:18 diz: o homem iracundo, ou seja, temperamental, suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O que é apaziguar? Trazer paz. A única maneira de a paz ser feita é através de Cristo Jesus. E o nosso objetivo é sermos pacificadores para que outros venham encontrar em Cristo Jesus esta paz que nós experimentamos.
Quando nós agimos como pacificador, nós não estamos querendo que as pessoas encontrem paz em nós. Nós queremos proclamar aquele em quem a paz pode ser encontrada. E o nome dele é Cristo Jesus. A Bíblia diz em Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É em Cristo Jesus que nós encontramos essa paz. Ser filho de Deus, eu quero encerrar aqui, é uma filiação estendida àqueles que foram adotados em Cristo Jesus. Porque não é essa a consequência do pacificador? Bem-aventurados os pacificadores, por quê? Serão chamados filhos de Deus. A Bíblia diz que Cristo veio para os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Por causa disso, um dia nós veremos o Senhor, porque somos filhos de Deus. A bênção é que somos chamados filhos de Deus por adoção. Em Cristo Jesus, todo aquele que crê se torna filho de Deus. Não carregamos a mensagem do Evangelho e somos chamados filhos de Deus, porque as nossas ações nessa vida refletem aquele que estamos procurando. A pessoa de Cristo Jesus é aquele para quem nós devemos apontar. Nós somos chamados filhos de Deus porque nós apontamos. Esta é a frase mais apropriada. Porque nós apontamos para a pessoa de Cristo Jesus, que faz de nós seus filhos. E a paz de Deus para a qual foste chamados em um só corpo, olha o que diz a Bíblia: domine em vossos corações e sede agradecidos. Quando nós vivemos, cremos em Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus e como filhos de Deus, nós agimos como pacificadores. E veja que ao agir como pacificadores, você está dando uma evidência clara, mostrando uma evidência de quem você é em Cristo Jesus, filho de Deus. Ser filho de Deus é tornar-se, é fazer parte do reino, da família de Deus, aqueles que certamente herdarão a vida eterna. É aquele que é herdeiro com Cristo Jesus das bênçãos celestiais. Ele é herdeiro e nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Deixa eu fazer 3 pequenas aplicações. Primeiro, existe conflito na sua vida, querido? Você precisa resolver? Saia hoje daqui colocando isso diante do Senhor e diga: Senhor, me dê sabedoria, direção, condição para agir como pacificador. Às vezes, em algum grau, todos nós temos conflitos. Alguns em um grau maior, outros em um grau menor, mas todos nós temos conflitos. Responda essa pergunta para você mesmo: o que é que tem me impedido de agir como pacificador? Quem sabe tem áreas na sua vida que precisam ser também trabalhadas pelo Senhor. E Deus trabalha. Se você precisa de sabedoria, a Bíblia diz: peça sabedoria que Deus dá deliberadamente. Deus concede. E uma sugestão para você gravar esse texto de Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós enfatizamos muito a santificação, né? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas tem um outro elemento aqui, que sem o qual nós também não veremos o Senhor. Qual é? A paz. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus faça de nós pessoas que vivam em paz com Deus, em paz uns com os outros e em paz conosco mesmos, porque somos filhos de Deus. Amém, queridos? Curva a sua fronte, vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, eu quero pedir ao Senhor que aplique esta palavra em nosso coração, em nossa vida. No mundo de guerras e conflitos, somos tentados também a viver em guerras e alimentar o fogo dos conflitos, das guerras, das lutas, dos debates. Mas que o Senhor mude o nosso coração, Senhor. E não deixe que sejamos seduzidos e nem envolvidos por essa tendência tão maldosa presente neste mundo. Que o Senhor faça de nós, de cada um de nós, pacificadores neste mundo mau. Que nós sejamos promotores da paz,
nós preguemos o Evangelho da paz, o Evangelho de Cristo Jesus, porque só o Evangelho de Cristo reconstruirá um mundo melhor. Se é possível paz em Jerusalém, paz em nosso coração, paz no mundo, a única forma de encontrar esta paz, a única possibilidade de encontrar essa paz é na pessoa de Cristo Jesus. Aquele que veio a este mundo, viveu, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia e está à destra do Senhor, intercedendo por nós, vivo e ressurreto. É em nome dele que nós vivemos, agimos e proclamamos a paz. Não é a paz que procede de nós mesmos, mas é a paz que procede do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e pedimos que nos revista desta capacitação de sermos pacificadores, em nome de Jesus. Amém.